Você sente que o Instagram não entrega seus posts? Talvez o problema não seja o seu conteúdo, mas a forma que você conversa com o algoritmo. Olá, escritor! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Monique Evelyn, da ME Assessoria Literária, e hoje eu vou conversar um pouco mais sobre o tão temido algoritmo. Sempre que eu ouço as pessoas falando sobre a produção de conteúdo, culpam o algoritmo, dizendo que é por conta dele que o conteúdo não está sendo entregue, que está diminuindo o alcance. Então vamos entender um pouco mais o que é o algoritmo, qual é a função dele e como você pode se beneficiar ao aprender a conversar com ele. O algoritmo nada mais é do que um sistema que decide o que mostrar para quem. E a partir disso, ele vai entender quais são os conteúdos que têm mais chance de gerar engajamento. E como é que o algoritmo faz essa decisão? Com base no comportamento daquele seguidor, daquela pessoa que está usando a plataforma. Então, vocês já devem ter notado que quanto mais você pesquisa sobre um determinado assunto, mais conteúdos relacionados vão aparecer. Então, isso é uma atitude ali do algoritmo, porque ele entendeu o que é que você gosta de consumir e vai começar a filtrar, segmentar conteúdos semelhantes para te mostrar. Então, dessa mesma forma, ele vai fazer com as pessoas que te seguem. Então, por isso, você precisa entender qual é o comportamento desses seus seguidores, desses seus leitores. O que é que mais eles estão consumindo? Relacionado ao gênero que você escreve, às temáticas que tem dentro do seu livro. Então, você vai fazer essa pesquisa. Como é que eu pesquiso? Através do próprio conteúdo. Porque quando você publica um conteúdo, a plataforma te dá insights para te dizer como foi a performance dele. E a partir disso, você vai começando a captar informações e entender como é que funciona para a sua audiência, para que você consiga produzir cada vez mais conteúdos direcionados. Por isso que é importante você fazer a estratégia do conteúdo antes de começar a produzir o conteúdo de fato. Porque tem assuntos que são bem interessantes e importantes de serem divulgados, mas você precisa entender qual é o formato que melhor vai se encaixar para essas pessoas que estão te acompanhando, para que o algoritmo delas possa recomendar o seu conteúdo. Tá ficando mais claro? Então, vamos aí de alguns exemplos de como você pode usar ao seu favor essa sua produção. Então, produza conteúdos em carrossel. Conteúdos em carrossel, ele aumenta mais o tempo de tela. Então, quando aparecer para o seu seguidor e ele não vê ali de imediato, ainda vai aparecer uma segunda vez, né? E aí, de acordo com a quantidade que tenha dentro desse carrossel. E vai aumentar o tempo de tela porque a pessoa tem mais cardzinhos para ela ler e acompanhar. Então, produz conteúdo nesse formato. Em relação às legendas, coloca legendas mais curtas, porém mais objetivas. Comece com uma frase impactante ou com uma pergunta, porque quando o conteúdo aparece para o seu seguidor, não vai aparecer a legenda completa, vai aparecer a primeira frase e aí o mais. Quando ela clica no mais, é que vai ver a legenda completa. Então, nessa primeira frase, você já tem que gerar um impacto para aquela pessoa querer ler o seu post. Tá? E sempre termina essa legenda com uma CTA, que é a famosa chamada para ação, que é onde você vai direcionar aquela pessoa para o que você quer que ela faça. Então, por exemplo, salve esse post para ver sempre que precisar. Envia esse post para alguém que também precisa ler isso hoje. Então, direciona aquela pessoa para o que você quer. Se você quer que ela salve, se quer que ela comente, se quer que ela compartilhe, mas foque em uma ação específica. Nada de colocar curte, comenta, compartilha e salva, porque são vários estímulos, várias ações e ela pode acabar não fazendo nenhuma. Então, vê qual é a prioridade daquele conteúdo e direciona com essa chamada para ação. Outra coisa importante, quando você fizer uma publicação, é interagir nos primeiros minutos.
Então, quando alguém fizer um comentário, você já responde esse comentário. E se for possível, responda fazendo uma pergunta, porque aí a pessoa vai responder e aí gera mais comentário, mais engajamento. Claro que não é para virar um bate-papo ali naquele comentário, mas algo que seja realmente relevante. Então, não, o algoritmo não é seu inimigo, ele não está trabalhando contra você. Ele apenas é um reflexo do comportamento dos seus seguidores. E a partir do momento que você entende isso e cria a sua estratégia, faz o seu planejamento, você consegue adaptar e fazer com que ele trabalhe ao seu favor. Se você entender como ele funciona e adaptar o seu conteúdo com estratégia, vai alcançar muito mais leitores. E o melhor, sem precisar pagar por anúncios. Espero que tenha esclarecido sobre o algoritmo, sobre esse mito aí que é tão falado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu aguardo você no próximo vídeo.